Oi pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal do Experiência Literária. Neste vídeo de hoje a gente vai conversar sobre literatura escrita por mulheres. Será que é realmente um gênero menor? Será que as nossas escritoras, tanto brasileiras quanto universais, não é, de todos os lugares aí do mundo, escrevem com inferioridade? Ou seja, será que existe isso? Pois bem, para começar a nossa conversa por aqui, eu quero citar para vocês um estudo super importante que foi feito por uma professora da Universidade de Brasília, professora Regina Del Castanho. Na verdade, é um estudo que ela faz, é um estudo contínuo, que ela começou já tem alguns anos, há mais de 10 anos, e ela continua observando. Então, nesse estudo da professora Regina Del Castanho, ela faz um recorte. Neste recorte, ela observa romances, gênero romance, e dentro do gênero romance, ela pensa quem é, ou seja, quais são as características do personagem da literatura brasileira contemporânea. E eu acho que vocês vão saber, não é? Porque eu comentei também um pouquinho sobre isso lá no podcast do Experiência Literária, quando eu conversei sobre o livro A Terra das Mulheres. Eu acho que foi lá sim. Se você ainda não conhece o podcast do Experiência Literária, vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conferir. Pois bem, neste estudo da professora Regina Del Castanho, a personagem do romance na literatura brasileira contemporânea, o que ela nos mostra? Que a maior parte dos personagens que estão dentro dos romances, como ele é? Ele é homem, ele é hétero, ele é cis, ele é de classe média e tem uma questão. Ou ele mora ou na cidade de São Paulo ou na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, ele mora na região do Sudeste. Com isso, a gente percebe e constrói no nosso imaginário que não existem personagens mulheres na literatura e também que a autoria feminina, ela também fica de alguma forma apagada, porque também neste estudo a professora Regina Del Castanho mostra que nós temos muito mais publicações de autoria masculina do que feminina. Então, aqui, este vídeo, além de mostrar esta questão, é um convite para vocês conhecerem livros que são escritos por mulheres, tanto brasileiras quanto estrangeiras. Então, vamos lá. Eu trouxe algumas indicações aqui para vocês e eu vou começar pelos livros da terceira edição do Clube de Leitura Experiência Literária. Ao longo deste semestre, desse primeiro semestre de 2024, o Clube de Leitura está lendo literatura feminina coreana. Isso mesmo, estamos lendo autoras lá do outro lado do mundo, sul-coreanas. E o livro que abriu o clube de leitura, ou seja, que foi o primeiro livro que nós lemos lá no clube de leitura, é este aqui, Más Companhias, da Anko. E já digo, se prepara. Sabe aquela expressão tiro, porrada e bomba? Nem sei se poderia dizê-la aqui no YouTube, mas, gente, que livro! A Anko, ela traz, é uma mulher, ela traz a perspectiva dela, um pouco de autoficção, né? A gente pode colocar aqui que ela traz um pouco da sua biografia, da sua experiência real, empírica, e ela ficcionaliza, então pensamos aqui numa autoficção. Ela traz como foi um pedaço da sua juventude, o início da sua vida adulta. E nós estamos falando de um livro que é situado geograficamente, culturalmente na Coreia do Sul. Então, ele pode ser lido a partir de uma perspectiva universal, porque nós sabemos que existem questões que mulheres de todos os lugares do mundo serão tocadas, ou seja, questões que atravessam a mulher em todas as regiões do mundo, mas também questões culturais e muito específicas, como, por exemplo, a sala de aula aqui e o quanto, por exemplo, os castigos físicos eram
normalizados mesmo, sem aspas. Ia colocar aspas, mas não tem aspas aqui não. Eram normalizados nas escolas sul-coreanas e só tem pouco tempo que foram proibidos os castigos físicos nas escolas sul-coreanas. Então a gente mostra que como a mulher, tanto lá quanto aqui, sofrem com essa sociedade patriarcal e machista. Um livro para você ler, assim, é uma HQ, né? E aí, o que acontece? Você vai ler em uma sentada? Vai. Mas espere para ficar digerindo este livro por muito e muito tempo, porque ele é extremamente dolorido. E ainda pensando no outro livro que nós lemos lá no Clube de Leitura e Experiência Literária, foi Grama, da Kyung-Suk Jeonri Kim. Eu adoro a Jeonri Kim. Eu li todas as HQs dela que vieram para o Brasil e Grama, para mim, com certeza é a minha favorita, a minha preferida. E não tem nada de suave aqui, não. Aqui tem uma perspectiva que poucas pessoas conhecem e que não chegam no sistema de ensino básico e na graduação, pelo que eu pesquisei, conversando com professores, amigos e inclusive professores de história. A questão aqui tratada é retratada dentro da universidade como uma curiosidade. Nós estamos falando das mulheres de conforto, um tema extremamente tabu por causa da crueldade, né? Mulheres que foram enganadas, que foram violentadas. Então, é uma questão tabu tanto lá na Coreia e eu acho que como para a sociedade em geral, porque é de uma dor, é de um atravessamento tão forte que eu, inclusive, relendo, este ano eu reli para o clube de leitura, eu tive que parar no meio da leitura para puxar o ar e continuar a leitura, tamanha a dor, tamanha a falta de ar que ia me dando devido à crueldade deste momento histórico que aconteceu. Então, a Jeonri Kim, ela ficcionaliza, ela traz elementos de ficção, até como uma forma de minimizar todo esse momento histórico, mas essa HQ, ela é baseada no momento político, social que a Coreia sofreu. Especificamente as mulheres sul-coreanas. Outras mulheres asiáticas também serviram como mulheres de consolo, não é? De conforto, perdão, para o exército coreano, para o exército japonês, como as chinesas. Porém, isso ficou muito mais marcado dentro da sociedade coreana. Vale a pena a leitura, mas já digo, segura e vem, porque é muita dor, é muita desolação. Outro livro, e agora indo para a brasileira, eu não poderia deixar de falar de quem? Da nossa maravilhosa Lígia Bojunga, que sempre trouxe temas fraturantes de uma forma muito sofisticada, colocarei desta forma, sofisticada porque ela usa muito do elemento da imaginação para trabalhar esta questão. Aqui, este livro, Tchau, é um dos meus queridinhos, vou colocar assim, porque eu comecei a ler Lígia Bojunga por este livro aqui. É um livro de contos e este livro tem 4 contos e o conto Tchau é muito forte, porque nós temos uma mãe, não é? Tem uma família, ela, o marido, as crianças, só que ela se apaixona por uma outra pessoa e ela decide, então, dissolver esse casamento e seguir com essa nova paixão. E uma questão muito interessante, vou colocar desta forma, é porque o interessante talvez não seria o vocábulo correto, mas vamos colocar assim, interessante porque o fato de uma mulher deixar a sua casa e seguir uma paixão, deixando o marido e os filhos, é algo considerado tabu, uma fratura da nossa sociedade. Mas, porém, por que isso é normalizado quando se trata de um homem?
Por que tá tudo ok quando o homem resolve se separar e seguir e constituir uma outra família? Porque ele pode e a mulher não. E é muito, assim, a suavidade, a delicadeza e as pistas discursivas que a autora deixa ao longo do conto é para você ficar remoendo por muito e muito tempo, sabe? Então é de uma beleza, é de uma delicadeza e também de uma dor muito pulsante, porque a Lígia consegue trabalhar temas de fratura, não é? Temas considerados fraturantes, mas de uma forma que é muito convidativa e que às vezes, dependendo se o leitor não for tão atento, ele deixa passar desapercebido. Então fica aqui a indicação também. Outro livro da Lígia Bojunga que eu gosto muito é Corda Bamba, que conta a história da Maria, que ela perde os seus pais. Os pais eram artistas circenses e ela, depois dessa perda, vai morar com a avó, que é uma mulher muito rica. E aqui a gente já tem um tema fraturante, não é mesmo? Porque está falando da perda, não é? Do falecimento dos pais da Maria, e ela precisa lidar com a dor da perda. E como ela lida? Por meio da imaginação, por meio da mirada interna. Esse termo, mirada interna, é um termo que foi cunhado, ou seja, criado, elaborado por mim e pela professora Marisa Martins Gama Calil, da UFO/Unimat, porque agora ela também é professora lá. Mas enfim, esse tema, mirada interna, é porque o personagem, ele olha para dentro de si e elabora a realidade a partir da imaginação, mas não como forma de fuga, mas como forma de entender a si mesmo, o mundo, e tentar elaborar a sua dor, a sua perda, os seus sentimentos, as sensações, e assim conseguir voltar para o real e lidar com ele. É um crescimento muito grande. Por isso que eu havia dito que não é a mirada interna, não é uma fuga, mas uma tentativa de reelaboração de si, da sua subjetividade e de reelaboração como você lida com o real, ok? Vale demais a leitura. Tem um capítulo que chama Festa de Aniversário, que a avó, por ser muito rica, compra uma contadora de histórias. É isso mesmo. E ela diz, quando você tem dinheiro, você pode comprar pessoas. Gente, faz assim, né? Explode a cabeça da gente. Fiz efeitos sonoros. Explode a cabeça da gente, porque é de uma sutileza, ao mesmo tempo faz com que a gente pense na própria estrutura da nossa sociedade. O que ela nos apresenta aqui enquanto discurso, quais são os questionamentos, quais são as reflexões que podemos ter a partir da leitura do livro. Muitas conversas, não é mesmo? E por fim, fica a indicação também. Vocês notaram que eu gosto de HQ, né? Eu adoro HQ. Assim, eu inclusive brinco que eu queria ser muito rica para poder comprar todas as HQs que existem, porque normalmente elas são um pouquinho mais caras do que o livro convencional, né? O formato livro convencional. Mas se bem que essa HQ aqui, ela não é tão cara assim, eu comprei ela por preço de R$35 lá na Amazon. Inclusive, eu vou colocar os links destes livros aqui para vocês comprarem. E lembrando que se vocês comprarem pelo link do Experiência Literária, vocês conseguem apoiar a produção de conteúdo que eu faço por aqui, lá no Instagram também e também no Spotify. Então, vou colocar os links aqui para vocês adquirirem. Não tem nenhum custo adicional para vocês, tá bom? É só vocês ir lá comprarem pelo link, ok? E também fica o convite para você, se ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui no canal e não esqueça de curtir esse vídeo. E se você ficou tocado por essa conversa, se ficou tocada por esse vídeo, não esqueça de compartilhar com um amigo, uma amiga ou com uma pessoa que você acredita que vai conseguir e vai gostar deste conteúdo, ok? Então vamos lá. Corpo Público, da Matilde Ramadieri e da Camille Urich. Como o próprio nome já diz, corpo público. Você já pensou que o corpo da mulher é um corpo público e nunca é dela? Sempre tem alguém opinando sobre o corpo da mulher?
Sempre tem alguém dizendo o que você pode e o que você não pode? Que tipo de roupa você deve usar ou não? Que tipo de cabelo você deve usar ou não? Que tipo de maquiagem você deve usar ou não? Quando você vai ter filho ou não? Se você já teve um filho, será que você não deveria ter o segundo filho? Será que você não deveria parar de trabalhar quando você tiver um filho? Ah, não, você deve continuar trabalhando. Ah, eu acho que você poderia emagrecer. Ah, não, eu acho que você poderia engordar, tá muito magra. Sempre tem um outro, e esse outro, pensamos aqui na sociedade, dizendo o que a mulher pode ou não fazer. Então, será que esse corpo da mulher é dela mesmo? Ou será que ele é um corpo público? Porque ele é de todos. E aí eu dou um exemplo bem clássico, que eu acho que quem já foi mãe, quem já passou pela experiência de gestar, na verdade, melhor. Quem já passou pela experiência de gestar, já deve ter passado por alguma situação assim. Você tá lá com a sua barriga de grávida, alguém chega e coloca a mão na sua barriga sem simplesmente perguntar se ela pode te tocar ou não. Corpo público. Então, eu acredito que com essas indicações de leitura que eu trouxe para vocês, é para nós pensarmos na potência da literatura escrita por mulheres. Essa escrita que pode e vai falar sobre temas diversos e não temas somente que giram em torno do que é ser mulher. A literatura escrita por mulheres é de uma potência e de uma resistência, porque essa literatura, ela diz quem nós somos. Ela diz quem devemos e quem podemos ser. E mais do que isso, ela é resistência porque ela é política, porque ela reafirma um lugar de fala. Ela diz, olha, eu sempre existi, sempre tive voz, foi vocês que nunca quiseram me escutar. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.